Os meios de comunicação guiados, ou dielétricos, eles não deixam de ser também guias de onda, assim como são os cabos metálicos, que basicamente o que a gente quer é, numa ponta desse meio de comunicação, a gente insere um sinal eletromagnético com uma certa característica, e no outro lado ele é recebido e deles são extraídas as informações. A gente vai ter bastante tempo para explorar isso aí bem em detalhes lá em telecomunicações. Mas qual a diferença da natureza da onda que é a luz, comparando com os sinais que a gente está acostumado aí? Eduardo, qual a diferença da natureza de uma onda em 60 Hz, a tomada, de uma onda no cabo USB, num cabo de rede, ou de uma onda de luz se propagando num cabo de elétrico? A diferença entre cada uma delas? É, na natureza da onda, das características dela. A frequência de cada uma? Tá, a frequência é o primeiro ponto. Pode, quem tem maior frequência? Deixa eu pensar. Qual que era as três? Uma onda de 60 Hz, uma 60 onda... Hz, um cabo USB, um cabo Ethernet de rede, ou um cabo de fibra óptica, ou até mesmo aquelas interfaces ópticas para som lá, que a gente tem em alguns A, aparelhos. a fibra, creio eu. Tá, mas em que se localiza esse sinal em questão de frequências? Hum, Eu vou marcar uma faixinha aqui na figura, que ela está nessa faixa de frequências aqui. Não precisa nem ler esses valores aqui. E 10 na 12 é giga, terahertz, terahertz até 10 na 15. Eu não lembro o que vem depois de terahertz. É, são frequências bastante altas de ondas e que se encontram numa faixa aqui de frequências que a gente chama de infravermelho. Isso aqui é a banda do espectro eletromagnético, na qual os sinais de luz, sinais eletromagnéticos, que a gente chama de banda óptica ou comumente de luz, se localizam. E a diferença disso dos 60 Hz é que é uma onda com a mesma natureza, só que 60 Hz é uma frequência muito baixa, que estaria aqui no limite do espectro aqui. Frequências muito, muito baixas. Abaixo da escala que eu mostro aqui. Aquelas frequências que a gente usa para comunicação de dados, seja no cabo USB, seja no cabo Ethernet para comunicação. Aí, e que a gente estava citando até agora há pouco lá, os cabos de condutores singelos ou cabos coaxiais, eles estão aqui nessa banda aqui, até micro-ondas mais ou menos. Por aqui mais ou menos. 10 MHz, 100 MHz, 2, 3 GHz. Então essa banda aqui mais ou menos do espectro. Ó, 10 na 8 corresponde a 100 GHz, né? Não, desculpa, 100 MHz. Bem no centro aqui. Então, o que a gente costuma chamar de sinais elétricos está aqui desde micro-ondas para frequências mais baixas. E o que a gente costuma chamar de óptico começa aqui em infravermelho até ultravioleta, mais ou menos. Que depois é a luz visível. Então, todas essas ondas elas têm a mesma natureza, elas são ondas eletromagnéticas. Ou seja, em geral, na direção de propagação, elas não têm nenhum campo, mas ela tem um campo elétrico perpendicular à direção de propagação e um campo magnético perpendicular à direção de propagação e também perpendicular ao campo magnético. Então, por existir um campo elétrico e um campo magnético simultâneos, ela tem energia armazenada e elas propagam em uma direção perpendicular a isso. A principal característica para nós que nos importa é comprimentos de onda. Como toda luz se propaga a uma mesma velocidade, conforme essa expressão aqui, velocidade de propagação é constante, que é o c, comprimento de onda vezes frequência. Para maiores frequências, ela vai ter um menor comprimento de onda. Significa que se num momento eu tirar uma foto dessa onda e olhar uma onda aqui, ó, eu tirei uma foto dela e estou olhando o espalhamento dela no espaço. Tirei uma foto. Daqui, deu um vale até aqui, o ponto correspondente do próximo ciclo dela. Isso aqui no espaço corresponde ao comprimento de onda, que geralmente é chamado lambda. Se eu aumento a frequência, como ela está se propagando à mesma velocidade, aumentar a frequência, eu vou desenhar por cima aqui, eu teria uma forma de onda assim, com uma frequência mais alta, e o comprimento de onda dela seria medido também entre dois vales, como aqui e aqui. O comprimento de onda 2 aqui seria menor
do que o 1, porque a velocidade de propagação é constante e a frequência é mais alta. Então, 60 Hz é uma frequência bem baixa. Considerando que essa onda se propaga a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou algum númerozinho, tipo 300 mil quilômetros por segundo, é algo estúpido, muito rápido. O comprimento de onda de 60 Hz, ele é muito, muito, muito longo. Milhares de quilômetros. Já o comprimento de onda na casa aí dos centenas de megahertz, ou seja, perto da banda de frequências que a gente usa no rádio, vamos dizer 100 megahertz, ele chega perto aí de 3 metros. O comprimento de onda é muito menor. E comprimentos de onda, que eu estou falando aqui dessa faixa, tipo micro-ondas aqui, comprimentos de onda na ordem que a gente chama de ópticos, que são aqueles que tem dentro de uma fibra óptica, por exemplo, são comprimentos de onda daqueles que são utilizados em controles remotos. Aqui, ó, tem uma luzinha que emite um comprimento de onda não visível ao olho humano, que é infravermelho também. A gente não enxerga, mas na verdade quando a gente aponta o controle remoto para a TV, pisca essa luzinha aqui e a televisão tem um sensor que consegue ver essa luzinha piscar. Também é infravermelho. Inclusive é uma banda bem parecida com usada em fibra óptica. Então, essa banda óptica aqui, os comprimentos de onda são na faixa aí de poucos micrômetros, porque vejam bem, se eu pegar a mesma velocidade de propagação, que é constante, e eu tiver uma frequência na casa de terahertz, ou seja, 10 na 12 para cima ainda, eu estou falando aqui de baixo, ó, frequências muito altas, e eu aplicar essa expressão aqui, velocidade de propagação constante, o comprimento de onda vai ficar na casa dos micrômetros, ou até uma fração de micrômetro. Menos do que um micrômetro, alguns centenas de nanômetros, talvez. Tanto é que esse domínio óptico aqui, eu vou limpar minha tela agora, esse domínio óptico, nós também encontramos aqui uma faixa em que, a única faixa em que o corpo humano consegue perceber ondas eletromagnéticas. Isso se chama a faixa de luz visível. O único sensor que consegue perceber ondas eletromagnéticas são nossos olhos. Então, lá em torno de 380 nanômetros, que seria o lado de cá, o menor comprimento de onda, até em torno de 700, 750 nanômetros, existem ondas eletromagnéticas que a gente enxerga. Comprimentos de onda maiores, olhando para nesse gráfico aqui à esquerda, a gente chama de infravermelho. Por que o nome é infravermelho? Porque o que está mais próximo dessa banda aqui, o infravermelho, é o vermelho. Então, infra está comprimentos de onda maiores que o vermelho. Vocês já olharam para uma câmera de segurança dessas que tem visão noturna à noite? Às vezes elas não têm um anelzinho em volta que é um vermelhinho, assim, que enxerga bem de leve. Eu já vi isso alguma vez. Já prestou atenção? Sim. Presta atenção em câmera de segurança que tem um monte de LEDs em volta e durante a noite eles ficam um leve vermelho. Na verdade, esse leve vermelho é porque um pouquinho da luz que eles produzem em infravermelho, ela cai na banda visível aqui, ó. Mas é um pouquinho mesmo. A maior parte da luz que aquelas câmeras produzem é infravermelho, é invisível ao olho humano. Só que elas enxergam. Então, na câmera você enxerga e parece que a cena está iluminada. Quando, na verdade, ela está gerando um infravermelho e ela consegue ver o infravermelho. Nós não conseguimos ver o infravermelho, mas um pouquinho do infravermelho produzido, ele cai na banda visível aqui, ó, a gente levemente consegue perceber. Bem pouquinho. Da mesma forma que se vocês pegarem um controle remoto e uma câmera fotográfica mais antiga ou vários celulares também, você apontar o controle remoto para o celular e filmar com a câmera do celular, você consegue ver piscar aquela luzinha ali do controle remoto. Porque câmeras artificiais nos nossos olhos têm um pouco de sensibilidade na banda do infravermelho e você consegue ver piscar a luzinha do controle remoto aqui. Claro, você consegue ver ela ligar e desligar, não consegue decodificar os dados que realmente são transmitidos, porque ela pisca bastante rápido. Algumas câmeras já vêm com filtros de infravermelho, porque aí elas removem esse sinal aí, e o sol produz muito infravermelho. Então prejudica as câmeras quando você quer tirar uma foto durante o dia, porque ele pega parte da luz que vem do sol que a gente não enxerga nos olhos e que a câmera fica sensível a isso. Então. Mas isso nós estamos vendo aqui do lado entre o visível, perto do vermelho, para comprimentos de onda maiores, é infravermelho. E do outro lado do visível, o que está mais perto do azul ou do violeta,
vai se chamar, então, ultravioleta. São comprimentos de onda menores. E o ultravioleta é conhecido como raios UV, que a gente conhece mais dele no verão agora, fala muito mais. Ultravioleta causa queimaduras solares, porque uma grande fração da luz solar que entra pela atmosfera é ultravioleta. Então, razoável. Uma quantidade razoável de energia entra na forma de ultravioleta. Então, se a gente fosse analisar a luz do Sol tem infravermelho, que é comprimento de onda óptico, tem visível, porque obviamente a gente vê a luz do Sol, a gente vê ela refletida em objetos, tudo isso, e também tem ultravioleta. A gente usa protetores solares para o ultravioleta não machucar muito a nossa pele, porque ele causa prejuízos grandes. A gente quer ver a luz visível, obviamente, e o infravermelho não nos interessa do ponto de vista de aplicação no dia a dia, assim. Todos esses comprimentos de onda aqui, desde o ultravioleta até comprimentos de onda menores, comprimentos de onda menores ainda, significa frequências muito maiores, se a gente olhar para o eixo de baixo. Eles são considerados ionizantes. Quer dizer, eles são tão pequenos que eles conseguem interagir com estruturas de moléculas, interagir com estruturas de átomos. Até mesmo interagir com o núcleo atômico. Quer dizer que eles podem modificar a estrutura dessas moléculas, desses átomos, núcleos atômicos, assim como os raios-x, por exemplo, estão aqui, os raios gama estão aqui, e podem causar os prejuízos que a gente percebe como câncer e dano mais severo ao tecido, enquanto que os comprimentos de onda que estão desde o visível para comprimentos de onda maiores, eles só conseguem interagir com estruturas macro, com estruturas maiores, que tenham a ordem de grandeza do que o seu comprimento de onda. Uma onda na faixa de micro-ondas, que tenha 10 metros de comprimento de onda, ela consegue interagir razoavelmente já com uma antena que tenha 5 metros de comprimento. Uma forma de onda, uma frequência de 2.4 GHz, que é o conhecido nosso Wi-Fi aí, tem 12.5 centímetros de comprimento de onda, aproximadamente, interage com antenas feitas para essa faixa de tamanho. Dentro do telefone, a gente tem uma antena que tem um comprimento aproximado, equivalente à metade desse comprimento de onda, pelo menos, para conseguir capturar razoavelmente o Wi-Fi. Nossos roteadores Wi-Fi têm antenas ali que, se a gente olhar, tem a ordem de grandeza desse comprimento de onda, então conseguem interagir com essa forma de onda, transmitir e receber esses comprimentos de onda. Mas o único efeito biológico que esses comprimentos de onda abaixo do visível têm é o aquecimento, basicamente. Não vão interagir com os tecidos, com moléculas e tudo mais. Então, o nosso micro-ondas, que também está nessa faixa de micro-ondas, o micro-ondas para aquecer alimentos, ele, na verdade, só aquece. Ele não vai causar nenhum dano maior, ele não vai modificar a composição química dos alimentos, ele não vai causar câncer por acumular radiação nos alimentos, isso não existe. Micro-ondas causam aquecimento por uma grande potência incidente no material, uma grande potência de ondas eletromagnéticas incidentes, que vão ser parcialmente absorvidas pelo material e gerar calor, então. Mas, bom, a gente está falando, então, e nesse meio de comunicação, os nossos meios, eles são, basicamente, todos eles utilizam o infravermelho. Ou seja, aqueles cabos, eles não têm mais metais na sua composição para transitar sinais de baixíssima frequência, aqui de rádio e micro-ondas. Para transportar esses sinais aqui, a gente precisa de cabos, geralmente são condutores elétricos tipo metais. Já essa banda óptica, a gente diz que esse cabeamento, esses meios de comunicação, eles são dielétricos, porque o comportamento deles é similar a um dielétrico. Se você ouvir a palavra dielétrica lá nos capacitores, aquilo que tem entre as placas do capacitor é um dielétrico, é um isolante. Aquilo que tem em volta dos cabos, uma capa isolante, é um dielétrico. Para baixas frequências e para ondas no domínio que a gente chama de elétrico, principalmente, 60 Hz, 1 MHz, 10 MHz, 100 GHz, eles são isolantes. Mas para o domínio óptico, aqueles comprimentos de onda menores do que micrômetros, ou na faixa, na ordem de grandeza de micrômetros, esses cabos permitem a propagação desses sinais com baixíssima atenuação. Para a gente ter uma ideia aqui dentro, olha só, dando um zoom naquela faixa que a gente chamou de infravermelho, conforme está aqui,
Vejam só que nesse caso aqui, olha só, o raio-x está no lado contrário, que a gente viu no diagrama anterior, e micro-ondas está no lado de cá, então cruzou aqui o eixo que a gente via anteriormente. Mas aqui tem um mapa muito legal que mostra quais as frequências ou quais os comprimentos de onda que são utilizados para comunicação de fibra óptica. Existem padrões de comunicação que usam comprimentos de onda de 850 nanômetros, ou seja, uma fração de um micrômetro, 0,85 micrômetros, vamos dizer assim, a cor da luz que está ali dentro. A gente pode relacionar comprimentos de onda fora da luz visível como se fossem cores, imaginem. Só que uma cor que a gente não enxerga. 850 nanômetros. Outros utilizam 1300, 1310 nanômetros. Outros utilizam 1500, 1625 nanômetros. Só que eles não estão dentro da banda visível. A gente pode observar aqui, eles estão no que a gente chama de infravermelho, que são comprimentos de onda maiores do que os visíveis. Ainda assim, eu falei que eles não trazem um prejuízo por modificar o conteúdo ou afetar os tecidos de outra forma, mas se eu incidir infravermelho sobre os meus olhos vão absorver esse infravermelho. E por absorverem infravermelho, eles podem causar dano ao tecido por aquecimento. Então, se a gente for olhar quase todos os materiais, principalmente os dispositivos ativos, tipo interfaces, fibra óptica, conversores de mídia, tudo isso, eles têm um símbolozinho quando eles usam laser, dizendo ali perigo para os olhos, mas todos eles são um risco quando eu vou olhar diretamente para dentro de um cabo. Então, eu não olho diretamente para dentro de nenhum cabo, eu tomo cuidado quando os dispositivos estão ligados aí, para não olhar para dentro dos dispositivos tudo isso. Por quê? Mas eles trabalham com microwatts. Ai, meu Deus do céu. Tem uma luz que tem um LED ali dentro, um laser que produz 20 miliwatts de potência só. Se vocês pararem para avaliar a densidade de potência que esses dispositivos produzem, densidade de potência é potência dividida pela área. Esses dispositivos produzem quantidade de luz minúsculas. Imagina se eu fosse ligar uma lâmpada aqui no meu quarto aqui, ela deve produzir efetivamente talvez uns 6 watts de luz. 6 watts de luz. É bastante isso. Se eu olhar do lado de fora, no sol, um dia bastante quente, agora principalmente no verão, sem nuvens, ele vai chegar a produzir 1000 watts por metro quadrado de área no chão. Mas 1 metro quadrado no chão. O diâmetro de uma fibra óptica, por onde trafegam esses poucos miliwatts de potência óptica, de luz na banda do infravermelho, esse diâmetro é muito pequeno, a gente vai ver. São dimensões muito pequenas. E se eu pegar essa pequena potência óptica que tem ali e dividir pela área, eu já fiz esse cálculo, eu não tenho acesso aos valores aqui agora especificamente, mas pode superar a potência do Sol, que gera os 1000 watts por metro quadrado. Então, uma densidade muito grande. E você já olhou para o Sol às 2h30 da tarde, no dia 10 de janeiro de 2022, ou de qualquer ano que seja, olhou direto para o Sol a esse horário? Certamente vai queimar os olhos e vai machucar bastante. Porque é uma intensidade luminosa, uma densidade de potência muito alta nesse horário. E é comparável à densidade de potência que tem aqui dentro. Só que a vantagem do Sol é a seguinte: o Sol produz luz visível, então quando eu olhar para cima, eu vou ter percepção da luz visível também e vou querer desviar os olhos, fechar os olhos, minha pupila vai se fechar para diminuir a quantidade de luz dentro dos meus olhos, atingindo a minha retina. Infravermelho não. Infravermelho eu não vou ter percepção visual. Se eu apontar uma lanterna infravermelha e botar ela na frente do meu olho, eu vou sentir só o aquecimento e não vou ver a luz. O que pode atrasar o meu reflexo e pode causar um dano à minha retina, ou até mesmo, acredito, a córnea também, por ter uma grande densidade de infravermelho que eu não percebi. Então, é séria essa questão de que pode lesar os olhos, o olhar de dispositivos aí de comunicações ópticas. Mas seguindo nisso aqui, esses comprimentos de onda utilizados nesses cabos ópticos, eles ocupam certas bandas aí de comprimentos de onda, que seriam como cores, né? De acordo com o padrão de comunicação. Por que tem várias cores diferentes? Porque a gente não pega e bota a mesma cor de luz dentro deles de qualquer forma, assim. Especificamente porque os materiais usados no núcleo dessas fibras ópticas, que não deixam de ser vidro, elas são construídas literalmente de vidro, com um diâmetro muito pequeno e com uma pequena flexibilidade.
eu me refiro a exatamente isso aqui, se a gente conseguir ver aqui dentro, aqui, talvez no contraste do meu dedo vocês consigam enxergar aqui. É o menor diâmetro do menor componente desse cabo óptico aqui. Aquele núcleo ali, na verdade, é feito de uma espécie de vidro. Ele é mais transparente em determinados comprimentos de onda, como a gente consegue ver aqui os fenômenos de atenuação nesses dois gráficos. E se a gente for olhar aqui, ele tem mínimos aqui, ó, de menores atenuações, atenuação dB por quilômetro, em determinados comprimentos de onda que coincidem com aquela faixa dos 1550 a 1600 nanômetros. Também coincidem com 850 e 1300 lá. Por exemplo, 850 estaria mais ou menos aqui, 1300 estaria mais ou menos aqui, que são regiões, 1300 mais ou menos aqui também, 850 algo aproximadamente aqui, com regiões em que ocorre menor atenuação. Isso tanto vem da tecnologia dos cabos utilizados ou daquele material do qual é feito aquele núcleo da fibra óptica, como também mais ou menos fechou com as tecnologias dos emissores de luz e receptores de luz que são postos nas duas pontas dos cabos. Então, tem motivos. E eu trago especificamente, chamo muita atenção para vocês, sobre essa questão aqui dos comprimentos de onda, porque essa infraestrutura ela não interage entre as duas pontas. Se eu tiver um padrão de fibra óptica com uma interface numa ponta e outro padrão na outra, ainda que eles tenham as mesmas taxas de dados, o mesmo largura de banda especificada, a mesma codificação de dados utilizada nas duas pontas, o receptor óptico de uma das pontas não vai ver a luz que o outro está transmitindo, porque se em uma ponta ele transmite 1300 e na outra ponta o receptor quer receber 850, ele não vai enxergar aquele sinal. Lembre-se, são como se fossem cores diferentes sendo transmitidas. Então, muito cuidado. Não se misturam padrões de comunicação óptica nas duas pontas. Era uma coisa que a gente não se preocupava em cabeamento metálico, porque metálico é tudo a mesma banda de frequências baixas lá e quase todo mundo se entende. Mas também tem padrões diferentes. Um dos efeitos aqui, de dispersão, como a gente vê aqui nesse gráfico, scattering aqui, highlight scattering, como diz aqui, ou simplesmente scattering simplificado aqui, que é o espalhamento ou dispersão, é o mesmo fenômeno, vejam só, vocês vão poder contar isso para os filhos de vocês. É o mesmo fenômeno de espalhamento que atenua os sinais dentro do cabo fibra óptica, que faz com que parte da luz solar que incide sobre a atmosfera, que cerca a Terra, parte seja refletida e parte não seja refletida. Aquela parte que passou tangenciando a atmosfera, a gente pode ver aqui Sol a entardecer, que passou aqui próximo e não atingiu diretamente a atmosfera, mas no entardecer nesse ponto aqui. Essa luz vem mais aqui por baixo. Ao entardecer, a luz azul ela vai ser mais atenuada da atmosfera e dispersada. E o que vai chegar naquele ponto em que eu estou observando, eu estou aqui, bem nesse ponto aqui da Terra, vejam só. Eu estou lá no Alasca, mais ou menos, por esse mapinha. Eu vou olhar para o Sol que está aqui embaixo ao entardecer e vou ver ele mais vermelho. Porque os comprimentos de onda mais curtos, que seriam azul, eles foram dispersos pela atmosfera e não chegaram até mim. Então eu vou enxergar mais avermelhado ao entardecer. E ao longo do dia, se eu não estiver olhando diretamente para o Sol, um dia que nem hoje, o céu tá aberto, tá bonito, ao longo do dia, tipo Sol ao meio-dia aqui, eu não vejo somente a luz do Sol vindo diretamente para a Terra, né? Eu não vejo as estrelas durante o dia, eu vejo o azul no resto. Por que eu vejo azul? Porque a luz que vai tangenciar a atmosfera aqui, que não vem diretamente para mim, ela vai bater nas moléculas da atmosfera e os comprimentos de onda menores, na banda inclusive do azul, que é um comprimento de onda menor, azul, violeta, ultravioleta, comprimentos de onda menores, eles vão bater nessas moléculas da atmosfera e vão ser refletidos de volta e eu vou enxergar todos os pontos no céu em que eu não estou vendo o Sol, eu vou enxergar eles azuis. Porque, na verdade, a luz bateu na atmosfera e foi refletida de volta para dentro e foi mais refletida a luz azul do que outros comprimentos de onda. Então, na aula de hoje, além de vocês aprenderem muito sobre tecnologia de comunicações ópticas, vocês vão poder
aprender e vão dizer também, eu aprendi porque o céu é azul, na aula de redes de comunicação, e a gente vai ver isso de novo, porque o céu é azul de novo quando a gente for ver telecom. Comunicações ópticas no ponto de vista das telecomunicações. A estrutura de um cabo óptico utilizado para telecomunicações, ele, apesar de a gente encontrar os cabos com diversas formas diferentes, olhando de fora, a gente vê o que tem na esquerda aqui, a gente pode ver cabos com diversas estruturas auxiliares em volta aqui, que eu vou comentar rapidamente a função de cada uma. Mas todos eles estão aqui e são construídos dessa forma e tem esses materiais para proteger o núcleo, que é o núcleo, que é o material dielétrico, que é onde vai se propagar a luz, que é o cerne da comunicação óptica. O segundo ponto importante é que entre o núcleo e a casca, que é a primeira parte que envolve ele, que é o que ainda dá para de alguma forma enxergar aqui, se vocês olharem aqui, como eu disse, esse condutor menorzinho ali, ó, mais curto, vocês enxergam aqui agora com o contraste de preto, aquele condutor ali é o que eu enxergo a casca ainda. Porque entre o núcleo e a casca, essa interface com diferentes índices de refração de luz faz com que a luz reflita nessa interface e fique dentro do cabo, não saia do núcleo. E mais uma coisa que dá uma grande característica muito interessante nos meios de comunicação ópticas é que por essa casca ela ser também opaca, não sai luz, ela é refletida para dentro de volta, mas também não entra luz. Então a interferência em meios de comunicação ópticos é quase nula. Não entra luz de fora, dentro dessa casca. E mais por fora, existem diversos tipos diferentes de capas protetoras. As capas protetoras têm função só mecânica mesmo, de proteger os cabos contra tração, contra torção, contra flexão, tudo isso. Enquanto que a casca e o núcleo têm essa função de manter aquele sinal óptico se propagando dentro do núcleo e se propagando numa direção preferencial seguindo o eixo aqui. Qualquer cabo óptico ele é bidirecional, assim como qualquer cabo metálico que a gente viu. Pode se transmitir o sinal de um lado ou de outro. E, inclusive, se podem transmitir sinais dos dois lados e se receber sinais dos dois lados. Isso é possível principalmente utilizando comprimentos de onda diferentes. Então, existem tecnologias em que se transmite de uma cor de um lado e no outro lado tem o receptor dessa cor. E no lado desse receptor se transmite em outra cor, que é recebida no primeiro lado, que eu comentei, por um receptor sensível àquele comprimento de onda. Então, é possível também se fazer a transmissão simultânea nos dois sentidos com zero de interferência, porque eles usam cores diferentes, ou sendo tecnicamente mais preciso, comprimentos de onda diferentes para a luz transmitida e recebida em cada um dos lados. Mas vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e sobre a capa protetora. Por que é tão importante esse tal da capa protetora? Eu vou insistir sobre a história da capa protetora, porque é um dos calcanhares de Aquiles de comunicações ópticas. O que o Guilherme comentou conosco, inclusive, no início da aula, que, meu Deus, danificou a fibra óptica, acabou, troca tudo, né? Porque a casca e o núcleo, eles são muito sensíveis. Não que um par de fios num condutor, com condutores singelos, como um cabo de rede, aquele par daqueles dois fios ali dentro, ele também é muito frágil. Mas, se eu tiver simplesmente a casca e o núcleo de um condutor de fibra óptica, meio guiado pela comunicação óptica, sozinhos, eles são muito mais frágeis que aquilo. Inclusive, uma fragilidade que é mais intensa aí para comunicações ópticas é o fato de que eu flexionar ele, eu posso quebrar aquele núcleo dentro, sem nem mesmo fraturar a casca, eu consigo quebrar o núcleo dentro. Então, o raio de curvatura ele é maior. Eu não consigo passar e fazer um ângulo 90 graus como eu conseguiria fazer com um cabo de rede. Um ângulo 90 graus com um raio pequeno de curvatura. Eu consigo fazer um ângulo 90 graus com uma curva suave, maior. Com 10 centímetros, talvez, de diâmetro, eu conseguiria fazer esse raio de curvatura tranquilamente. Isso acontece principalmente porque é um tipo de vidro, que é o material daquele núcleo. Para que a gente vai ver aqui nessas duas ilustrações de baixo,
Para proteger essa casca e esse núcleo que estão lá dentro, existem dois tipos que correspondem ao círculo preto e azul aqui. Existem dois tipos de cabo de fibra óptica, que é o tubo loose ou solto, floxo, ou tied buffer, que seria um tubo em que fica apertado em torno dele. São dois tipos de cabos que a gente vai encontrar, cada um tem uma aplicação e uma vantagem ou desvantagem, mas então a gente pode encontrar cabos em que aquela casca e aquele núcleo vão estar bem soltinhos lá dentro, a gente consegue inclusive puxar eles um pouco para fora do cabo, e a gente vai encontrar alguns em que o cabo é aderido fortemente em volta, a gente tem que pegar um alicate especial para remover aquela capa em torno do cabo, esse tied buffer aqui. O que a gente vai encontrar dentro dessa estrutura, se eu for olhar para esse dispositivo? Veja uma coisa que faz muito sentido agora. O núcleo e a casca, eles são muito pequenos, né? Às vezes, vamos dizer 10 micrômetros de diâmetro, o núcleo e a casca, muito pouco. Talvez 100 micrômetros, que é fio de cabelo, o diâmetro de toda aquela estrutura lá dentro. Será que não valeria a pena eu usar toda essa estrutura externa do cabo para dar resistência mecânica, evitar esse tipo de agressões e tudo mais, e botar muito mais fibras ópticas no mesmo cabo? Muitas vezes a estrutura mecânica do cabo é a parte mais cara dele. Se vocês forem olhar vidro, e mesmo que ele receba dopantes, seja características bem especiais, o vidro com o qual é construído o núcleo, ele é vidro, é óxido de silício. Não é um material muito caro. Por outro lado, o que vem em volta, se a gente for olhar aqui um corte do cabo, cada um desses pontinhos aqui no meio, aqui dentro, corresponde a uma casca e núcleo como estão aqui. Ó. Cada um desses pontinhos, são vários pontinhos aqui dentro. Então, é cada vez mais comum e se consegue, as companhias de telecomunicações conseguem poupar muito inserindo no mesmo cabo várias fibras ópticas ou várias pares de fibras ópticas, chegando aí na casa de dezenas no mesmo cabo. Porque, afinal, uma grande parte do custo do cabo é o revestimento externo, são todos esses vários materiais que tem aqui, e todos eles, se for para proteger um núcleo de fibra óptica, um par, ou 50 pares de fibras ópticas, eles vão ser praticamente o mesmo. Não vai precisar aumentar nem... Não vai mudar muito a característica do que tem em volta. Então é comum se encontrar também cabos de fibra óptica com vários pares aí. O que é importante? Qual a característica principal desses materiais em volta? Primeiro ponto, a maior parte deles, eles também são isolantes, eles também não são condutores elétricos. Então, se torna seguro instalar esse cabo pode ser instalado próximo a redes elétricas sem gerar interferência ou sem nenhum problema, quando for um cabo completamente dielétrico. Ele pode ser instalado próximo, ele não vai... Se ele, na rua, tocar um cabo de elétrico de telecomunicações, não vai gerar nenhum problema se ele for um cabo óptico desse tipo, de elétrico. E, basicamente, esses cabos, quando a gente vai abrir eles, a gente vai ter acesso nas aulas práticas a pegar eles na mão e abrir mesmo, eles parecem materiais plásticos ali dentro. Mas um dos materiais mais utilizados aqui dentro, deixa eu ver se ele diz aqui. Não diz aqui, mas alguns deles, inclusive, são montados com um elemento de tração que é de Kevlar, que é aquele mesmo material utilizado em coletes prova de bala. Que é um material que ele é muito forte e não suporta, ele não tem Elasticidade? elasticidade. Muito obrigado, Guilherme. É a palavra que estava me faltando. A elasticidade dele é muito pequena, a ponto de que você pode tracionar um monte esse cabo e ele não vai mexer nem um milímetro. E essa é a característica desejada, porque aquele núcleo também não tem elasticidade quase nenhuma. Porque ele é vidro, afinal, né? Então o cabo tem que ser o mínimo elástico possível para preservar aquele núcleo. Então, cabos dielétricos muitas vezes têm esse tipo de elemento de tração que não permite ele ser esticado aí. Talvez as capas externas, que são para proteção contra agressão mecânica mesmo, elas até podem ser um pouco elásticas, não tem problema nenhum. Desde que tenha o elemento de tração, ou o elemento central de tração também, que tenham essa característica que evitem esse esticamento. A gente vai pegar, inclusive, na mão cordões, que são
Imagine um cabo de rede curto aí de 1 metro, mas é um cabo óptico curto de 1 metro para ligar um dispositivo até uma tomada ou algo assim, óptico. Ele é bastante flexível, mas se a gente abrir ele, ele também tem uma camada de elemento de tração completamente inelástica dentro dele, para evitar isso. Apesar dele permitir flexionar e permitir até um certo raio de curvatura, ele não permite esticar o cabo de forma nenhuma. Entendendo mais ou menos assim essa questão da estrutura do cabo, a gente vai entrar agora e ver dois tipos de fibras diferentes. Os tipos de fibra, eles correspondem àquilo que está lá dentro, ó, ao núcleo do cabo. Toda aquela estrutura de fora, aquela parte mecânica de suporte, aqueles tubos que podem ser loose ou tie buffer ali, tudo isso são comuns e podem ter dentro do núcleo de um tipo ou de outro. Não interfere, não, nenhum deles é relacionado com o outro. Nós vamos continuar aqui. E quando a gente pega qualquer meio de comunicação óptico, eles vão ser predominantemente de dois tipos. Ou eles vão ser uma fibra tipo multimodo, múltiplos, né? MMF, ou eles vão ser um meio óptico do tipo monomodo. Os multimodo vieram antes dos monomodo. A gente vai ver algumas especificações relacionadas com isso. Essas fibras tipo multimodo, elas têm diâmetros do núcleo maiores. Mas maior é algo relativo aqui. Vejam que o diâmetro de 50 a ou 62,5 micrômetros, nos dois padrões mais típicos. E se a gente for observar aqui, nesse diagrama aqui de baixo, um fio de cabelo humano ou um núcleo de fibra óptica com a casca em volta, fibra óptica aqui, vejam que os tipos de fibra com maior diâmetro são tipo um fio de cabelo. Com a casca junto, o diâmetro é bem menor. E a forma de propagação da luz aqui dentro, ela é, como mostra o diagrama de cima, a luz ela entra com uma certa restrição de ângulo de incidência da fibra óptica e ela vai ser refletida nas interfaces entre o núcleo e a casca dela e vai chegar na saída lá e na saída vai ter um receptor óptico. Lembrem que a relação entre diâmetro e comprimento aqui ela pode ser muito grande. A gente pode ter enlaces de comunicação de dezenas de quilômetros de comprimento por 50 micrômetros de diâmetro. Então, imaginem que o núcleo da fibra óptica é como se fosse um cilindro muito, muito, muito longo e um diâmetro muito, muito pequeno. A principal característica e que limita o desempenho dessa fibra óptica tipo multimodo é, se vocês observarem aqui, o tracejado de dois raios que entram na fibra, com ângulos diferentes de incidência, e por serem refletidos em ângulos diferentes, eles vão percorrer, eu vou desenhar aqui com uma outra cor, eles vão percorrer caminhos com comprimentos diferentes aqui dentro da fibra. Isso é sutil, mas acontecem milhares de reflexões dentro da fibra, e inclusive não está explícito aqui, mas também pode que um raio que penetre reto aqui, ele consiga sair quase sem reflexões para fora também. Que, se a gente observar também o caminho percorrido por esse feixe, esses vários feixes com ângulos diferentes, ele é levemente diferente. E mesmo um caminho com poucos centímetros de diferença de comprimento, ele vai fazer com que componentes diferentes da luz cheguem mais atrasados em relação aos outros. O chegar mais atrasado em relação ao outro significa, se eu transmitir um pulso de luz que seja, por exemplo, um retângulo perfeito, como eu rabisquei aqui, no receptor vai chegar um feixe de luz aqui que vai simplesmente chegar atrasado, um pouco. Outro componente de luz vai chegar um pouquinho mais atrasado. Outro componente vai chegar um pouquinho mais atrasado, ou então vários vão chegar com um atraso similar. Mas que, no resultado geral, o que for recebido vai começar a ter uma característica mais ou menos assim. Mais, digamos, arredondada, né? Em relação
as subidas e descidas bastante abruptas, elas vão começar a ficar arredondadas. Isso significa que as componentes de mais alta frequência, elas vão estar sendo atenuadas e essa dispersão no tempo, devido a caminhos mais longos e mais curtos, vai ter esse efeito tipo um filtro passa-baixas, que vai permitir que frequências mais baixas passem sem atenuação e frequências mais altas tenham esse espalhamento aí, portanto, limitando a largura de banda de frequências que vai conseguir se transmitir dentro desse cabo antes que o sinal seja excessivamente atenuado. Então, esse é o efeito principal limitante da comunicação por fibra óptica, fibra multimodo. Cabe chamar atenção, elas têm certa flexibilidade, então ainda que eu faça voltas ou que faça curvas, o sinal ainda vai ser refletido e vai chegar no destino. Mas, quanto maior o cabo, menor a largura de banda de frequências que vai conseguir passar por dentro do cabo antes que elas comecem a ser atenuadas por um efeito similar a esse ilustrado aqui, de que componentes percorrem caminhos diferentes, devido ao maior ou menor número de reflexões que elas sofrem. Aqui a gente tem exatamente a foto de um cabo daquele tipo Luzi, em que a gente tem o núcleo da fibra, que é o que tem diâmetro de 50 ou 62,5 micrômetros. A gente tem a casca, que é muito importante também, para que refletir a luz e manter ela confinada no núcleo. E a gente tem aqui um espaço entre o tubo e realmente aquela casca, para que aquele elemento interno ali fique levemente solto e, ao fazer curvas, ele tem um raio de curvatura menor. Caso flexione os elementos externos um pouco, eles sejam um pouco elásticos, não vai transferir esse atrito para os elementos de dentro. E muitas vezes esse espaço aqui pode ser preenchido até mesmo por um tipo de geleia aqui, para permitir que a parte de dentro do cabo deslize livremente, sem atrito com as capas externas. Então, um cabo de fibra óptica desse tipo, Luzi, ele vai ter, na verdade, um cabo dentro, praticamente sem nenhuma elasticidade, e outros cabos externos por fora, que são razoavelmente independentes, inclusive com lubrificante entre eles, para que eles deslizem e não transfiram esforços para dentro. Portanto, quanto maior o comprimento de um cabo de fibra óptica tipo multimodo, menor a largura de banda dele. Portanto, ele tem um produto entre megahertz vezes quilômetro de comprimento aproximadamente constante. Vejam bem, as classes de desempenho de cabos tipo multimodo, que podem ser o M1, o M2, o M3, o M4, o M5 ou FDDI, elas são especificadas por isso, pelo produto entre comprimento do cabo vezes largura de banda. Significa, vamos pegar um exemplo aqui. Os cabos tipo FDDI, que foram os primeiros padrões mais implementados lá inicialmente, ele tem esse produto 160 MHz vezes quilômetro. Fazendo uma aproximação grosseira, se eu tiver um cabo de 160 km, vai passar 1 MHz de largura de banda por ele, de sinal sem ser atenuado. Se eu tiver um cabo de 1 km, eu posso botar um sinal de 160 MHz que ele não vai ser atenuado. Se eu tiver um cabo de 8 metros, 160 por 8 dá 20 MHz. Porque comprimento vezes largura de banda é multiplicado e gera essa métrica de desempenho. Já cabos tipo M4, conforme essa referência aqui em 2008 foram lançados, ele tem 3.500 MHz vezes quilômetro. Eu posso transmitir, se eu for fazer nesse cálculo aqui, eu posso ter um enlace com 1.000 MHz de largura de banda e 3,5 km de comprimento, que é muito melhor do que o anterior. Eu posso ter um enlace de 35 km com 100 MHz de largura de banda ainda, de sinal. Muito bom. Então, as classes de desempenho dos cabos, elas relacionam o comprimento máximo com a largura de banda de frequência que pode passar. E como vão ser os protocolos que a gente vai ver na segunda parte da aula? Os protocolos eles vão especificar uma determinada classe de desempenho e aí, automaticamente, aquele protocolo de comunicação também vai estar limitado a uma determinada distância máxima. Vejam que aqui não está listada nessa tabela porque eu não achei os parâmetros de desempenho da fibra tipo AM5, mas certamente ela deve ter um coeficiente de comprimento vezes largura de banda maior que isso ainda. E todas elas, nesse caso aqui, elas são otimizadas para transmissão em 850 nanômetros. Ou seja,
os transmissores e receptores usados nesse padrão de comunicação, nesses padrões, são mais sensíveis e emitem luz no 850 nanômetros de comprimento de onda, que corresponde a, voltando lá em cima, a gente já tinha visto que 850 nanômetros é um dos comprimentos de onda mais comuns, e 850 fecha com uns vales aqui, ó, com menor perda de sinal numa certa faixa aqui. Bom, essas são as fibras tipo multimodo. Eu não tinha falado antes, mas está aqui também, ó, Multimode Operation Window. Janelas de operação para multimodo. A seguinte são as fibras tipo monomodo ou single mode. Como você pode esperar aqui, a gente vai ter fibras que transmitem em 1310, adequadas à transmissão em 1310, 1550 e 1625. E vamos lá para baixo. As fibras tipo monomodo, ou single mode, ou SMF, single mode fiber, enquanto que a outra se chamava MMF, multi-mode fiber, elas têm a característica de que o diâmetro delas é bastante menor. O diâmetro mais típico está aqui entre 8, 9,5 e 10 micrômetros, o núcleo da fibra. Se a gente for olhar nessa escala aqui, um fio de cabelo com 50 micrômetros de diâmetro, está aqui o núcleo da fibra. Teria 1/5 do diâmetro do fio de cabelo. Um fio de cabelo pequeno, porque típico é 100 micrômetros o diâmetro do fio de cabelo. Então, é um núcleo muito menor. Mas o fenômeno de propagação de luz nela, ele é diferente, porque por ser um núcleo tão pequeno, por utilizar outras formas de construção e outros materiais, a luz vai se propagar praticamente em linha reta. E não vai haver aquele fenômeno de múltiplos raios se propagando. Portanto, se praticamente somente um raio se propaga uma vez só, aquele produto entre largura de banda vezes comprimento, ele é muito grande, quase infinito. Muito, 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 muito grande. Não se enganem, o fato de o diâmetro da fibra ser menor não diminui tanto assim a quantidade de material utilizado, não diminui o custo do carro. Pelo contrário, quanto o núcleo da fibra é menor, vai exigir que os conectores, as interfaces dos dispositivos, os alinhadores, que são dispositivos no meio do caminho, emendas, tudo isso, sejam feitos com muito mais precisão também. Vocês já pensaram por esse lado? Ah, é bem menor, vai ter menos material, beleza. A capa externa vai ser a mesma, a necessidade de proteção de mecânica é a mesma, mas na hora de soldar dois cabos ou de botar conectores, a precisão tem que ser muito maior. Então, pense por outro lado. Tem a vantagem de que o comprimento dele não é mais relacionado com a largura de banda. O cabo é muito mais rápido, levando nesse sentido. Mas tem todos os problemas de necessitar de alinhamento melhor. Imagine um desalinhamento de 2 micrômetros entre dois núcleos da fibra quando for soldada. Grande parte da luz vai se perder ali. Enquanto que um desalinhamento de 2 micrômetros naqueles cabos multimodo, que o núcleo era muito maior, vai dar uma perda pequena ali, mas tolerável ainda. Nesse caso, então, de fibras monomodo, elas têm dois tipos principais, que é tipo OS1 e tipo OS2. E agora, a métrica de desempenho não tem mais a ver com a largura de banda e comprimento de cabo. A única métrica de desempenho que nos preocupa agora é a atenuação do sinal, porque afinal aquele núcleo da fibra ele não é perfeitamente transparente. Então a métrica que vai diferenciar os tipos de cabo agora é quantos dB por quilômetro ele vai atenuar o sinal. Se a gente voltar lá em unidades relativas, dB é uma unidade relativa em que relaciona a potência de saída de energia do cabo pela potência de entrada. E ele vai dizer que a cada quilômetro vai perder 0,4 dB se for tipo OS2, ou vai perder 1 dB se for tipo OS1. Obviamente, o tipo OS2 tem menor atenuação, vai permitir um laço de comunicação mais longo, portanto, em geral, ele é mais caro também, porque é um tipo de material diferente. Vejam que na especificação ele diz aqui, ó, 9/125 micrômetros. 9 é o diâmetro em micrômetros do núcleo, 9 micrômetros. 125 é da casca. Então, a casca inteira, lá fora, que é um diâmetro muito maior do que o núcleo da fibra, tem aproximadamente o diâmetro do fio do cabelo. Mas, então, as fibras ópticas tipo monomodo, elas permitem comunicação muito mais longa distância, por não estar limitada em velocidade, quando se aumenta a distância, está limitada principalmente na atenuação do sinal. Bom,
A forma de propagação dela, então, é um raio só se propagando. Por isso vem o nome single mode, monomodo, que não tem vários raios de luz se propagando ao mesmo tempo, mas um raio só lá dentro do núcleo. A gente vai ver alguns detalhes também, que não nos interessam tanto agora, mas a gente vai abordar novamente nas próximas aulas, que é a questão de que existem redes ópticas passivas e ativas, e a gente vai voltar a esse tópico aqui na próxima aula. O que eu quero abordar agora, para concluir essa aula de hoje, é a questão de identificação de protocolos e camada física de comunicação.